Vamos lá, galera. Continuando aqui com o TikTok. Olha, uma das coisas que o Facebook Ads faz muito bem e que o TikTok se inspira lá e tenta reproduzir aqui é o seguinte. Aqui, ó, em campanhas, em ativos, você tem audiência. Ou seja, criar públicos, deixar salvos os públicos para que quando você for criar suas campanhas, eles estejam lá salvos e bonitinhos. Aqui nesse botão vermelho aqui, ó, onde tem criar audiência, você tem as audiências personalizadas, idêntico ao Facebook. Aqui, ó, vou abrir uma por uma para te explicar. Arquivos de cliente. O momento em que você manda uma lista em TXT ou CSV. CSV é um arquivo de Excel que é facilmente convertido. Você pode abrir qualquer planilha de Excel e salvar em CSV, onde você faz o upload aqui do arquivo, ó. Se eu tivesse um arquivo CSV aqui, era só mandar lá para eles e dar a ordem do que? De confirmar, deixa esse público salvo para você anunciar para sua audiência. A outra opção que você tem de personalizado é o engajamento, as pessoas que se engajaram ou interagiram com o seu conteúdo do TikTok. Só que o mais legal aqui é que ele te dá os períodos, né? Ele te fala ó, que engajaram nos últimos 60 dias, 30 dias, as ações dessa pessoa, ou seja, o que ela fez? Ela assistiu por 2 segundos o seu vídeo, por 6 segundos. Olha, eu quero mostrar só para as pessoas que viram por 15 segundos o meu vídeo, por exemplo. Ou só as pessoas que clicaram nele. Então dá para você segmentar por ação. Aqui, ó, tem os últimos anúncios que eu fiz. Se eu quiser usar, por exemplo, o público de um desses anúncios aqui, eu anunciei recentemente para uma empresa chamada Catarinense Bela. Colocaria aqui e aí ele estaria fazendo o quê? Uma ação em cima dessa minha última campanha. Então todas as pessoas que clicaram ou que viram o vídeo por 15 segundos, nos últimos, de repente, 90 dias, entende? Super tranquilo. E então você também tem a opção de excluir pessoas, tá? Pessoas que realizaram uma determinada ação, quero excluir as pessoas que clicaram, quero excluir as pessoas que viram por 2 segundos, que foi muito pouco, e assim por diante. Vamos aqui para um próximo passo que eu acho também interessante nessa audiência personalizada, é o tráfego do site. É claro que para você usar esse recurso, você precisa ter instalado o Pixel do TikTok, que tem a aula aqui no curso para você seguir. Claro que o Pixel do TikTok a gente instala por um container do Google Tag Manager. Você vai assistir lá na aula lá que você vai entender super bem. Mas enfim, depois que você tiver instalado o seu Pixel do TikTok, ele vai poder rastrear as pessoas que visitaram o seu site e quem sabe realizaram alguma ação nele. Então você tem, quero anunciar para as pessoas que visualizaram a página, ou que de repente realizaram um pedido, eles concluíram um pagamento, quero anunciar para as pessoas que é de tal pixel, aqui você seleciona o pixel, tá vendo? Como eu já tenho um pixel instalado, e aí eu selecionaria o pixel que eu quero. E o período, tá? Então o pixel aqui vai até 90 dias. O que você faz de ver de diferença nisso? Tudo que o pixel do Facebook faz, ele rastreia 180 dias. Aqui no TikTok ainda está mais limitado as ações realizadas nos últimos 90 dias. Ou seja, o pixel do TikTok monitora todas as ações dos últimos 90 dias no seu site. Quanto o do Facebook, o monitora até 180 dias. É claro que tem muita coisa para melhorar, mas já é muito melhor aí do que muitas outras plataformas que iniciaram, como por exemplo o Pinterest, que ainda está bem mais limitado. Ainda falando sobre audiência de público, audiência personalizada, eu pulei aqui ao aplicativo porque normalmente a gente não vai usar isso. O que é? Pessoas que interagiram com o seu aplicativo, baixaram, realizaram alguma ação. Essa é uma ação bem restrita, normalmente as grandes corporações que têm seus aplicativos que usam muito. Aqui, ó, pessoas que interagiram com a sua conta de negócio, a sua conta do TikTok, ou seja, pessoas que passaram a te seguir, pessoas que passaram a realizar alguma coisa. Ó, que visualizaram 100% dos vídeos, pessoas que viram por 6 segundos e assim por diante. É mais uma opção de audiência personalizada. Essa outra aqui, audiência personalizada, é de geração de lead. O que é isso? Para você gerar essa audiência, usar isso aqui, você precisa ter feito anteriormente uma campanha para gerar lead. Então, aquela campanha, vamos supor que gerou um resultado. Desculpa, eu estou um pouco rouco. E aí,
Esse resultado, você vai falar, eu quero falar com as pessoas que me enviaram os formulários nos últimos 30 dias, 60 dias. Então você precisa ter feito essa campanha para falar com as pessoas que enviaram o formulário ou só com as que visualizaram o formulário. Então esse é um público que você não vai conseguir usar se não tiver feito uma campanha antes para geração de leads. Tudo bem? Então isso aqui a gente falou um pouquinho de audiência personalizada. E audiência semelhante, gente, nada de diferente do que o quê? Você vai selecionar a origem, de repente, ó, se você tiver o pixel no site, você vai selecionar a origem do site e anunciar para pessoas semelhantes aos visitantes do site. Aqui ele tem só uma diferença: restrito, equilibrado e amplo. O que é amplo? Amplo quer dizer que vai aparecer para as pessoas, até aquelas que veem conteúdos, não vou dizer adulto, mas conteúdos que não são para crianças, mulheres sensualizando, tal. Então você está falando com um público muito maior. Quando a gente fala restrito, ele vai selecionando e qualificando cada vez mais essa audiência, tá bom? Aí você dá um nome e confirma. Ou seja, praticamente, gente, desculpa falar, não quero ser pejorativo ao TikTok Ads, mas essa criação de público aqui é uma imitação bem clara, evidente, e por que não dizer, é uma cópia do Facebook Ads, só com uma outra diagramação, tá bom? Espero ter ajudado aqui a mostrar para vocês como criar públicos aqui no Facebook Ads, mas esses são os personalizados. Porque lá durante a campanha, vocês viram lá na nossa outra aula, que você lá pode escolher os públicos que a gente chama de interesses, né? Então lá a gente tem os públicos por interesses, que existem os agrupamentos, pessoas interessadas em moda, em negócios, em educação e assim por diante. Tá bom? Vamos lá para a próxima aula, vamos aprender a instalar Pixel, vamos aprender a central de relatórios, avaliar métricas, vamos aprender muita coisa ainda pela frente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.